Beleza. Praticamente nós estamos voltando depois de quase 3 meses sem fazer nenhuma gravação. Hoje nós estamos voltando com a disciplina de sistemas operacionais, tá? E durante essas disciplinas, essa disciplina de sistemas operacionais intercalada com a de programação orientada a objetos, né? Que é juntamente com a turma de vocês. Lembrando que as aulas de programação orientada a objetos já está lá no canal, certo? Para você que não é inscrito, se inscreve aí e clica na caixinha de notificações, no sininho, para você sempre estar recebendo as novidades, tá? Então, a partir de hoje eu já vou criar a playlist de sistemas operacionais e de acordo com o curso, eu vou colocando essas videoaulas para que vocês fiquem dando continuidade no curso de vocês, tá? Já para a turma do segundo ano I, da escola profissional, esse link também vai ficar disponível lá na sala virtual. Lembrando que esse ano a gente está trabalhando com uma plataforma diferenciada, né, que é o Google Sala de Aula, e nós estamos em processo de adaptação. Então é isso que é importante, né? Beleza. Então a partir daí, pessoal, nós vamos dar início a essa primeira parte introdutória, certo? Para a gente ter uma noção de como é que funcionam os sistemas operacionais, né? Qual foi as ideias, para que é que ele serve, né? E como é que nós podemos utilizá-los, tá bom? Perfeito. Então vamos lá. Então, nessa primeira parte introdutória, a gente consegue conceitualizar alguns conceitos, certo? Então, o que é que ele está dizendo aqui para a gente? Que um sistema computacional moderno consiste em um ou mais processadores, memória principal, discos, impressoras, teclado, monitor, interfaces de rede e outros dispositivos de entrada e saída. Todos esses conceitos a gente aprendeu aonde? Lá na disciplinazinha de informática básica, né? Perfeito. Enfim, é um sistema complexo. Desenvolver programas que mantenham o controle de todos esses componentes e os utilizem corretamente de maneira otimizada é um trabalho extremamente difícil. Então, se você for imaginar a complexidade do sistema operacional para trabalhar de forma harmônica, certo? É uma forma bem complexa de ser trabalhado. Então, durante nossas aulas, a gente vai aprender alguns conceitos e alguns termos justamente dessa criação de sistemas operacionais e de como é que ele trabalha e se comporta em cima de quem? Do hardware. Então a gente viu que ele tem uma missão importantíssima em cima de quem? De todos esses componentes que precisam ser organizados, né? Então a partir daí que ele tem essa missão, ele precisa gerenciar, certo? Todos esses caras. Para quê? Para que vocês utilizem o hardware, né? A gente sabe que o sistema operacional é um software. Sim, é um software. E nós só conseguimos utilizar o hardware, que é o computador propriamente dito, a parte física, se esse sistema operacional trabalhar de forma harmônica, tá? Então, se a gente for analisar aqui, né, a gente pode dividir em 2 pontos. O primeiro ponto, que é o sistema operacional, que faz o gerenciamento de todo esse equipamento físico. E o segundo ponto é nessa microarquitetura, né? Eu não sei se vocês já trabalharam em arquitetura de computadores, mas eu já vou dar a primeira pré-fase aqui para vocês, tá? Toda vida que a gente falar de arquitetura de computadores, a gente tem que lembrar de um cara que é chamado von Neumann, certo? O von Neumann, pessoal, ele trouxe as primeiras ideias justamente dessa arquitetura. E essa arquitetura, se a gente for levar em consideração, ela é utilizada até nos dias de hoje. Que arquitetura é essa? Se divide em 3 partes. Que é quem? CPU, memória e dispositivos de entrada e saída. Então, se a gente for analisar essa microarquitetura, até hoje, nos dias atuais, essa arquitetura é utilizada. Então, quando a gente tem um smartphone, por exemplo, esse smartphone possui uma CPU? Sim, possui uma CPU. Esse smartphone possui uma memória? Sim, possui uma memória. Esse smartphone possui os dispositivos de entrada e saída? Também possui. Então, essa arquitetura até hoje, né, nos dias atuais, ela é utilizada. Então, quando ele fala aqui de microarquitetura, no qual os dispositivos físicos são agrupados em unidades funcionais, normalmente esse nível contém alguns registradores internos, que no caso é quem? A CPU, que é a unidade central de processamento, e os caminhos de dados, que são os barramentos, né, o datapad, contendo uma unidade lógica aritmética. Então, isso aqui a gente está falando propriamente dito da arquitetura, né, da CPU.
E levando um pouquinho em relação aos conceitos dessa parte física, que no caso vai ser a aula 2, essa CPU, ela precisa ser lembrada que, além dela ter dois pontos importantes de processamento, ela também possui os registradores, né? Que é o L1, o L2 e o L3, certo? Então a gente precisa lembrar disso e nós vamos rever na aula 02. Por isso que eu coloquei, né, que esse ponto é importante, né? Essa revisão de hardware para que a gente possa prosseguir. Por quê? Porque se nós vamos desenvolver, né, se a gente vai aprender como é que esse sistema operacional é desenvolvido, a gente precisa saber muito bem, né, de onde é que ele vai trabalhar. Então ele vai trabalhar em cima de quem? Do hardware. Então a gente precisa também conhecer muito bem o hardware, tá? Perfeito? Perfeito. Já o datapad, né, que tem a função do caminho dos dados, é executar um determinado conjunto de instruções. Algumas dessas instruções podem ser executadas em um ciclo de caminho dos dados, né? Outras podem necessitar de múltiplos ciclos. Essas instruções podem usar registradores ou outros recursos do hardware, né? Juntos, o hardware e as instruções visíveis a um programador de linguagem de montagem formam o nível ISA, que é o Instruction Set Architecture, né? Que é a arquitetura do conjunto de instruções. Então isso aqui, pessoal, é a junção de quem? Das instruções que a gente desenvolve com o hardware. Como assim, João Vitor? Como é que isso funciona? Toda vida que falar desse datapad, pessoal, é justamente a manipulação do equipamento físico de forma que nós podemos manipular. Então, a partir do momento que a gente pode manipular aquele equipamento, é porque a gente está tendo o quê? Uma forma de administração daquele recurso. Então, quando ele fala aqui, ó, que esse datapad possui instruções para usar os registradores, o que é que a gente está dizendo? A gente está dizendo que aquilo ali vai armazenar alguma informação. A gente sabe que os registradores são o quê? O que são os registradores? Ele faz a troca de informação com quem? Com o processador. Isso é o nível interno que é mais rápido que existe essa troca de informação. Então você precisa se ligar nisso aí, certo? Então, quando a gente utiliza essas instruções, é justamente isso. A gente está manipulando, a gente está executando quem? Aquela parte física, né? Aquela arquitetura, certo? Então, esse cara aqui, eu consegui trazer 4 pontos para vocês, para a gente analisar, tá? O primeiro ponto, ele fala o quê? Ó, esse nível é muitas vezes denominado o quê? Linguagem de máquina. Ah, João Vitor, agora eu consegui interpretar o que o senhor falou para mim. Essas instruções é o quê? É o código binário? Sim, é o código binário. Toda vida que eu falar de código de máquina é o quê? É o código binário. Ou seja, é uma linguagem de baixo nível, certo? O ponto 2 fala aqui, ó, a linguagem de máquina tem, em geral, entre 50 a 300 instruções. Essas instruções são o quê? A maneira que esse cara vai manipular a parte física, ou seja, o hardware propriamente dito, né? Os registradores. Então, essas instruções servem justamente para fazer a manipulação dessas tarefas que possam ser e vir realizadas pelo processador, tá? Aqui é uma média, certo? De 50 a 300 instruções. Já o item 3, a maioria delas serve para mover os dados por meio da máquina, né? Ó, e fazer operações aritméticas e comparar valores. Então, é um papel importante? Sim, é um papel importante. A gente sabe que essa troca de informação ela é muito rápida e a gente não consegue perceber isso, certo? E em relação, que ele fala aqui, a comparações de valores, é justamente a utilização das portas lógicas, né? Quando ele chega para utilizar essas portas lógicas, como é que ele faz? Quem são as portas lógicas? Vocês já estudaram isso já, né? Tem o i, né? O ou e o não, né? Então, quando ele faz essas comparações, é isso aí, certo? É justamente utilizando essas portas lógicas, tá? E por último aqui o ponto 4, nesse nível os dispositivos de entrada e saída são controlados, carregando-se valores em registradores de dispositivo, né? Então, como é que ele vai utilizar esse dispositivo? Esse dispositivo ele precisa ser reconhecido dentro do sistema operacional. E são essas instruções que dizem os valores.
como essa percepção ainda não chegou em vocês? Porque a gente tem que entender como é que o dispositivo funciona. Então, por exemplo, quando a gente conecta um mouse USB no computador, ele utiliza aquela técnicazinha, né? Plug and play, que automaticamente o mouse ele já começa, né, e já pode ser utilizado no sistema operacional. Certo, mas ele utiliza essa técnicazinha, né, que é a PNP. Mas antes disso, como é que ele faz? Ele tem as instruções, né, que é o código de máquina que reconhece aquele dispositivo. E aquelas informações estão armazenadas aonde? Nos registradores de dispositivo, né? Certo? Por isso que é importante a gente tentar entender como é que ele funciona, certo? De maneira o quê? De maneira estrutural e de maneira lógica também, certo? Então, muito importante aqui a função do DataPatch. Então, se a gente for analisar assim, em termos de bem geral mesmo, bem genérico, o DataPatch ele é como se fosse um caminho de dados, né? Justamente para fazer essa troca de informações e armazenar esses valores aí nos registradores, certo? Beleza? Muito bem. Então nós temos um exemplozinho aqui, coloquei até uma observação aqui, ó, que é interessante a gente já fazer essa ressalva. Um sistema computacional consiste em quê? Em hardware, programas do sistema e programas de aplicação. Geralmente, pessoal, eu costumo dividir esse cara aqui em termo lógico, né, que você pode até anotar aí, software básico e software aplicativo, certo? Inclusive é conteúdo de informática básica isso. Toda vida que eu falar de software básico vai ser quem? O sistema operacional. E toda vida que eu falar de software aplicativo vai ser quem? Os aplicativos que a gente pode utilizar junto aqui com o sistema operacional. Então vamos analisar esses níveis aqui, ó. Nós temos alguns programas de aplicação, que é quem? Sistema bancário, né? O visualizador web, né? Um cara aqui que faz as reservas de passagem. Alguns programas de sistema, ó, editores, compiladores, interpretadores de comando. Junto com quem, pessoal? Com o sistema operacional. Geralmente, esses três caras aqui, a gente pode até tentar referenciar ele de alguma forma. Então, digamos o seguinte, eu posso falar que esses caras aí são a interface do sistema operacional? Posso também, sim. Quando a gente está utilizando um interpretador de comando, por exemplo, o CMD ou o Shell, ele é uma interface do sistema operacional. Você não está utilizando o sistema operacional através dele? Sim. Então, ali é uma interface. Certo? Beleza? E por último aqui a gente tem quem? A linguagem de máquina, né? A microarquitetura e os dispositivos físicos, que entra tudo dentro de quem aqui? Do hardware, tá? Então, toda vida que a gente falar dessa divisão de um sistema computacional é quem? Hardware, programas do sistema e programas de aplicação, certo? Perfeito? Perfeito. Mas, João Vitor, o que é um sistema operacional propriamente dito? Como é que a gente pode fazer essa referência? Vamos tentar entender agora aqui, né? Ó. A maioria dos usuários de um computador já teve algum tipo de experiência com o sistema operacional, obviamente. Mesmo assim, é difícil reconhecer de modo preciso o que é um sistema operacional. Aí eu pergunto para vocês, o que é um sistema operacional? Como é que você pode dizer, né, dentro do seu cotidiano, essas funcionalidades de um sistema operacional? Para que o sistema operacional que você utiliza, para que ele serve? Qual a funcionalidade dele? Qual a intenção dele? A gente precisa saber esses conceitos, tá? Parte do problema ocorre porque os sistemas operacionais realizam basicamente duas funções não relacionadas, que é quem? Estender a máquina e gerenciar os recursos, tá? Dependendo do tipo do usuário, ele vai lidar mais com uma função ou do que a outra, né? Então, se você for tentar entender, dividindo esses caras aqui, trazendo um exemplo de cada um pra gente, então, beleza. Estender a máquina. O que é que poderia ser estender a máquina? Tipo, tu tem esse gabinete aqui, né? Tu tem esse computador aqui e tá aqui a parte física. Só que tu consegue fazer alguma coisa com ele, né? Deixar ele útil sem o sistema operacional? Sim ou não? Não. Então, através do sistema operacional, você estende essa máquina
Para quê? Para que ele possa fazer outras operações. Sim. A partir do momento que eu instalo um sistema operacional nesse computador, eu posso fazer um mundo de operações. Então, eu estou estendendo aquela máquina para que ele possa fazer outras atividades. Certo? E o segundo ponto, gerenciamento de recursos, é justamente utilizar o que essa máquina, né, disponibiliza para mim. Eu quero que, sei lá, estou com um supercomputador aqui, ele pode fazer cálculos de alto nível, né? E eu não consigo gerenciar esses recursos, né? Então eu preciso de quem? De um software que faça isso. Então eu consigo gerenciar esse recurso, né? Às vezes a gente não leva em consideração e instala qualquer sistema operacional no computador de vocês, ou da gente, né? Aí tipo, vamos tentar entender. Por exemplo, esse meu computador ele possui uma placa de vídeo, né? Se eu não instalar um sistema operacional compatível, eu só vou utilizar o computador e a placa de vídeo não vai servir de nada. Será se realmente eu estou gerenciando esse recurso? Não. De que adianta eu ter comprado, né, o dispositivo com a placa de vídeo se eu não vou utilizar a placa de vídeo? Se eu não vou utilizar esse recurso, quem é que faz isso? O sistema operacional. Do mesmo jeito que você formata o computador e não instala os drivers. E aí? Tu vai acessar a internet? Não, porque não vai utilizar a placa de rede. Tu vai escutar um áudio? Não. Por quê? Porque não vai utilizar a placa de áudio. E aí? Tá gerenciando os recursos? Tá utilizando? Não. Então a gente precisa, né, saber e tentar entender isso aí. Tá bom? Beleza? Muito bem. Então a principal ideia aqui do sistema operacional é justamente isso. Ser útil, né? Ter uma utilidade, gerenciar alguma coisa, né? Certo? Beleza? Tudo bem. O sistema operacional como uma máquina estendida, né? A função do sistema operacional é apresentar ao usuário o equivalente a uma máquina estendida ou máquina virtual. A gente já tem outro conceito aqui, tá? Pra gente trabalhar. Mais fácil de programar do que o hardware. Então é justamente isso, né? Tipo, a partir do momento que eu tenho um sistema operacional como uma máquina estendida, eu tenho o quê? Eu tenho uma parte do hardware que eu posso manusear aqui na palma da minha mão. Sim. Quando você está criando software, você está utilizando hardware? Tá. Sim, você não está manuseando. Sim, você está manuseando. Certo? Então, a partir do momento que você consegue manipular, né, o hardware, você consegue fazer isso. Por isso que a gente tem o termo aqui de máquina virtual. Sim, é uma forma de você virtualizar o hardware através do sistema operacional. Em poucas palavras, o sistema operacional fornece uma variedade de serviços que os programas podem obter usando o quê? Instruções especiais conhecidas como chamadas ao sistema. Essa é a primeira palavra-chave da nossa aula, que é importantíssima, tá? Importantíssima. Então já grifa aí e anota. Todo sistema operacional possui chamadas no sistema. E a gente vai ver, de acordo com as nossas aulas, quando a gente for evoluindo, esse exemplo e essas chamadas no sistema vão vir com mais frequências. Então, como assim? A partir do momento que você quer executar um programa, dá um duplo clique. Opa, eu já tenho uma chamada no sistema. Né? Chamada de sistema para quê? Para executar aquele programa, por exemplo. Apareceu uma mensagem aqui para atualizar o Java, né? De atualização. Opa, já é outro processo, já é outra chamada no sistema. Então a gente vai ver os tipos de chamada no sistema. Quando a gente estiver trabalhando com as system calls, que é o termo, né, técnico para falar das chamadas no sistema, tá? Então a gente vai ter um conteúdo somente de system calls, tá? Que são as chamadas no sistema. Beleza? Então já anota aí. Agora a gente tem um sistema operacional como um gerenciador de recursos, tá? Como é que a gente pode conceitualizar isso? Computadores modernos são constituídos de processadores, memórias, temporizadores, discos, dispositivos apontadores de mouse, interfaces de rede
impressoras e uma ampla variedade de outros dispositivos. Verdade, João Vitor. Segundo essa visão, o trabalho do sistema operacional é o quê? Fornecer uma alocação ordenada e controlada de processadores, memórias e dispositivos de entrada e saída. A arquitetura do von Neumann que a gente citou no início da aula. Entre vários programas que competem por ele, né? Então, se a gente for analisar, né, de uma forma bem genérica, para a gente conceitualizar isso aí, o sistema operacional como um gerenciador de recursos é o quê? Fazer que todos esses componentes trabalhem de forma harmônica e de forma em que todos trabalhem como um conjunto, né? A gente sabe que eles têm que trabalhar como um conjunto, certo? Então, é dessa forma que ele tem que gerenciar os recursos. Processador, memória e dispositivos de entrada e saída, tá? Tudo bem. Vamos colocar um exemplo aqui desse gerenciador de recursos, né? Ó, imagine o que aconteceria se 3 programas em execução em algum computador tentassem imprimir suas saídas simultaneamente na mesma impressora. Como é que é feito isso aí? Imagina aí, eu mandei a impressão de 3 arquivos. Qual que ele vai imprimir primeiro? Quem ele vai imprimir? Onde é que ele vai imprimir? Exatamente, como é que é feito esse gerenciamento? Estão conseguindo imaginar aí a complexidade da forma de que ele tem que trabalhar? Então, beleza. Tem uma observaçãozinha aqui, ó. O gerenciamento de recursos realiza o compartilhamento ou multiplexação, já anota essa palavra aí também, desses recursos de 2 maneiras, no tempo e no espaço. Então, toda vida que falar de gerenciamento de recursos é dividida em quantos aspectos? Tempo e espaço. Quando eu falar de gerenciamento e compartilhamento, pessoal, é a mesma coisa de quê? De multiplexação. Eu posso utilizar esses termos aqui na prova de vocês, tá? O tempo, pessoal, é o quê? Aguardam sua vez para usar o quê? O recurso. Então já se liga aí. Toda vida que eu falar de recurso, eu estou falando de quem? Do processador. Quem é que executa, pessoal, as informações? O processador. Então o recurso é o quê? É o processador estar disponível para realizar aquela determinada operação. Então, por exemplo, se eu mandei a primeira impressão e depois eu mandei a segunda impressão e depois eu mandei a terceira impressão, ele só vai poder, né, executar a segunda e a terceira impressão depois que tiver realizado a primeira impressão e o recurso estiver o quê? Disponível para que ele possa realizar as outras impressões. Já o espaço são todos, né, ocupam uma parte do recurso na memória. A gente vai ver depois um cara chamado escalonamento que vai dar a possibilidade da gente executar mais de um recurso por vez ou ao mesmo tempo, certo? Então, se a gente analisar hoje, né, você fica imaginando aqui, João Vitor, eu tenho vários programas abertos aqui no meu computador. Ele está executando ao mesmo tempo ou ele está executando paralelamente? Esse é um termo que a gente vai aprender também durante as nossas aulas. Por quê? Porque ele dá a ilusão de que ele está sendo executado ao mesmo tempo. Só que ele executa o quê? Paralelamente. Ou seja, um por vez. Só que acontece de uma forma tão rápida que a gente não tem essa percepção. Então, por exemplo, abri o Word, estou executando o Word. Abri outra aplicação. O Word fica em estado de espera, eu já estou na outra aplicação aqui. Aí,
a gente vai trabalhar com o quê? Com os estados de cada processo. Já falei dois aqui, né? Execução e espera. Vai ter processo que nunca vai ser executado, vai ter processo que vai querer ser executado eternamente, e para tudo isso a gente tem um termo que nós podemos referenciar. Certo? Isso. Está funcionando paralelamente. Certo? Só que existem técnicas mais atual, nós vamos ver também, que no caso são o cara mais importante, né? Que são o quê? Os processos e as triads. Ou seja, o processo ele só vai executar um por vez. Mas quando a gente tem uma triad, essa triad pode ter vários processos dentro dela. Então, no caso aí, uma triad pode ter um processo do Word e o outro processo do VLC, por exemplo, aí, né? Tá escutando a música. Beleza? Muito boa pergunta, viu? Muito bem, 10 aqui, um wafer para você, pela pergunta. Vem aqui pegar seu wafer, né? Perfeito. Isso aí na gravação, tá vendo aí o incentivo, né, pessoal? O que a gente faz, né? Muito bem. Olha aí, o orangozinho aí. Valeu, falou, show. Beleza. Então, toda vida que falar de recursos, a gente tem tempo e espaço, tá? Então, vamos lá. Agora a gente traz, pessoal, questão de prova aqui, tá? Questão de prova. Eu não vou querer que você decore esses anos aqui, não. De jeito nenhum. Isso aí é uma coisa que não existe. Eu quero que você saiba as gerações. Nós temos quantas gerações aí? Primeira, segunda, terceira e quarta. E dentre essas gerações, a gente tem o quê? Os níveis, né, de poder de processamento. Primeira geração, válvulas e painel de programação. Segunda geração, transistores e sistemas em lote, ou seja, o batch. Esse cara aí era aquele primeiros sistemas operacionais que funcionavam a cartões perfurados. Por isso que ele fala aqui em lote, né? Batch. Beleza? Terceira geração, CIs. Quem sabe o que é CI? Circuito integrado, muito bem. Toma aqui para você. Vou deixar um homem, né? E multiprogramação. Outro conceito que a gente vai trabalhar. E por último, a quarta geração, que são os computadores pessoais, né? Que veio de 1980 até o presente. Tá bom? Importantíssimo aí, cada um desses caras. Agora a gente entra dentro aqui dos tipos de sistemas operacionais. Eu trouxe de uma forma genérica, né? Só para que vocês saibam como é que funciona o conceito de cada um deles. Certo? Tem alguns mais atuais que eu não coloquei aqui, mas eu vou citar e você já anota aí também. Tá bom? O primeiro cara aqui é quem? Sistemas operacionais de computadores de grande porte, né? Ó. No topo estão os sistemas operacionais para os computadores de grande porte. Aqueles que ocupam uma sala inteira, ainda, né, encontramos esses caras aonde? Em grandes corporações, né? Então, digamos aqui que a gente vai lá em uma unidade do Google, né, e tem um servidor, tem um computador lá, né, que faça, sei lá, o suporte e o serviço de hospedagem aí de vários serviços. Então a gente tem lá um computador, né, de grande processamento que vai armazenar todas essas informações. Então, para aquele computador, a gente também precisa de quem? De um sistema operacional. O sistema operacional o quê? Servidor. Certo? O segundo cara, a gente tem os sistemas operacionais servidores. Aí aqui a gente já diminui um pouco mais o nível, né? Ó. Um nível abaixo estão os sistemas operacionais servidores. Eles são executados em servidores, que são computadores pessoais, com alto poder de processamento. Então, um exemplo aqui de um servidor que vocês utilizam na aula do Lucas. Não, aí é um editor de texto. Qual é o servidor que vocês utilizam na aula de Lucas? Se vocês notarem aqui, ele falou que é um computador pessoal com um alto poder de processamento. Então, quando vocês estão utilizando lá os códigozinhos em PHP e tal, vocês estão utilizando um servidor web.
E o pacote que vocês estão utilizando ou pode ser o AMP ou o XAMPP. Vocês esqueceram disso? Vocês já estão utilizando o AMP já e o XAMPP? Na verdade, o XAMPP já está instalado em todos os computadores aqui, tá? Beleza? É só dar um sudo /etc/opt/lamp tracinho start. Aí ele inicia o servidor aí, tá? Web. Perfeito. Continuando, a gente tem os sistemas operacionais de multiprocessadores. Um modo, né, cada vez mais comum de obter potência computacional é concatenar múltiplas CPUs em um único sistema, né? Então, por exemplo, aqui no meu computador, que é um i7, ele é um multiprocessador? Sim. Por quê? Porque ele possui vários núcleos. Então, quando a gente tem um processador com mais de um núcleo, então a gente já pode ter uma caracterização de multiprocessador, certo? E esse sistema operacional, ele precisa saber gerenciar esse o quê? Multiprocessador, com certeza, certo? Tudo bem? Agora a gente tem os sistemas operacionais de computadores pessoais. Todo mundo aqui já conhece, né? Todo mundo já trabalha com eles. O Windows, macOS, o Linux, né? Que é o Mint que a gente está trabalhando agora. E etc. Ou o computador da sua casa, né? O Windows 10, por exemplo. E etc. Agora, esse aqui é o ponto-chave, tá? E é o que a gente vai trabalhar com ele com mais frequência. Por quê? Porque nos traz mais possibilidades de interpretação, certo? Sistemas operacionais de tempo real. Quando a gente fala que esse sistema operacional é em tempo real, ele tem uma funcionalidade. Sim, ele tem uma funcionalidade. Então, por exemplo, se ele trabalha em tempo real, certo? Se ele trabalha em tempo real, pode haver falhas, pessoal, no sistema operacional? Sim ou não? Então, digamos que você tem um amigo seu que está na UTI. Tem um sistema operacional lá que fica controlando todas as entradas e saídas daquele sisteminha lá da UTI. Já pensou se aquele sistema tem uma falha? É para ele funcionar em tempo real, enquanto ele estiver alimentando aquela pessoa que está na UTI. E aí? Olha aí a importância, né? Vamos tentar entender um pouquinho mais aqui. Esses sistemas são caracterizados por ter um tempo como um parâmetro fundamental. Por exemplo, esses sistemas de controle de processos industriais, computadores de tempo real devem coletar dados sobre os processos de produção e usá-los para controlar as máquinas na fábrica. Outro exemplo. É bastante comum a existência de prazos rígidos para a execução de determinadas tarefas, tá? Então a gente coloca uma observação aqui que vocês já vão anotar aí, ó. O sistema de tempo real não crítico, no qual o descumprimento ocasional de um prazo é aceitável, certo? É aceitável. Então, quando ele fala que ele é não crítico, certo? Não crítico em que sentido? Quando eu falo que um sistema operacional ele vai funcionar em uma UTI, ele é crítico. Sim, ele é crítico. Por quê? Porque se ele falhar, uma pessoa pode morrer. Pode ou não pode? Pode. Aí, quando eu tenho um sistema de tempo real não crítico, digamos aqui em uma produção aqui de sandálias, né, em série. Se eu tiver uma falha nesse sistema, é aceitável. Ou seja, ele é o que? Não crítico. No caso aí, só umas 10, 15 sandálias, né, foram fabricadas aí com alguma inconsistência ou algum defeito, né? Vai afetar alguém? Sim, financeiramente. Mas não é igual a um sistema operacional de uma UTI. Do mesmo jeito, um sistema operacional, por exemplo, de um Boeing, né? De um avião. Já pensou na hora do pouso o sistema falha? Ou então na hora de fazer o voo, falha também. E aí? Então, ele é crítico ou é não crítico? É crítico, com certeza, né?
Anota aí que é questão de prova, tá? Por exemplo aqui, ó, sistemas de áudio digital ou multimídia pertencem a essa categoria também. Tipo, você tá ouvindo aí uma música e você quer que essa música trave? Não, é em tempo real também, né? Beleza? Já anota aí que é outra importância. Agora a gente tem os sistemas operacionais embarcados, certo? Que, por exemplo, nós podemos dar um sistema que tem uma única função, né? Uma função específica. E ele nasceu fazendo aquilo e ele vai morrer fazendo aquilo. Então, por exemplo, aqui, ó, esse software do controle do ar-condicionado, eu posso dizer que é um software de sistema embarcado? Sim. Ele só tem uma única função, que é o quê? Diminuir, desligar o ar-condicionado e aumentar a temperatura do ar, né? Ele vai poder fazer outra coisa? Não. Antigamente, os celulares, eles poderiam ser considerados como sistemas embarcados. Por quê? Só fazia ligações e recebia. Hoje, eu só recebo e atendo aqui, pessoal? De jeito nenhum. Eu tenho um mundo aqui, eu posso fazer várias outras funções. Então, se eu tenho mais de uma função, ele não pode ser considerado como um sistema operacional embarcado, certo? Inclusive aqui a gente tem até uma referência que pode cair na prova de vocês, tá? Ó, um computador de mão, ou PDA, que é o Personal Digital Assistant, né? Ó, é um pequeno computador que cabe em um bolso de camisa e realiza um pequeno número de funções, como agenda e livro de endereços, né? Perfeito. Sim, outro exemplo aqui também é os sistemas de televisão, né? Aquelas mais antigas. As Smart TV já não podem mais ser consideradas, né? Mas aquelas antigas que tinha aquele setupzinho para você achar os canais e tal, também poderia ser considerado. Certo? Perfeito. Sistemas operacionais de cartões inteligentes, né? Ó. Os sistemas menores de sistemas operacionais são executados em cartões inteligentes, dispositivos do tamanho de cartões de crédito que contém um chip de CPU. Ah, João Vitor, então quer dizer aquele chip lá do meu cartão de crédito pode ser considerado um sistema operacional de cartões inteligentes? Sim, com certeza, deve ser considerado. Para aquele cartão funcionar, tem um mini programa, um microprograma lá que quando você insere na maquineta, ele funciona para dizer seus dados, né? A criptografia, né? Se é assimétrica, se é simétrica, se tem algum certificado e etc. Tá? E possuem restrições severas de consumo de energia e de memória, né? Alguns deles podem realizar apenas uma única função, como pagamentos eletrônicos. Esse daí a gente pode colocar o exemplo do token, né? O token é um exemplo de autorizações aqui de pagamentos eletrônicos. Mas outros podem tratar de múltiplas funções, certo? No mesmo cartão inteligente. São comumente sistemas proprietários. Sim, são proprietários, tá? Certo? Outro termo que eu não coloquei aqui e que a gente deve levar em consideração são quem? Os tipos de sistemas, né? Sistemas em que sentido? Se ele é um software pago, se ele é um software livre, né? Aí tem uns outros termos, freeware, né? Shareware também, são aqueles sistemas de prévia, né? Sistemas demo também, a gente precisa levar em consideração, tá? E agora nós temos os nossos exercícios aqui, certo? Que vocês vão resolver, passar para o caderno e trazer para me dar o visto, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa um comentário aí, que eu sempre estou respondendo, tá? Não esquece de deixar o like, ok? E é isso aí. Valeu!